Fala, gente! Como é que vocês estão? De novo é um prazer ter vocês junto aqui para a gente bater esse papo. Mais um vídeo novo aqui no canal, mais um assunto interessantíssimo e para alguns até um pouco tanto quanto controverso, ou até pode ser que seja um assunto, um tabu. Ninguém fala disso, né? Talvez ninguém fale. E talvez eu também vou arrumar algumas críticas com esse assunto também, mas a gente precisa falar, né? Bom, hoje o assunto vai ser: eu posso, ou eu como cristão, qual a minha posição quando a sociedade impõe a paternidade de pet? Eu posso ser pai de pet? O cristão pode ser pai de pet? Bom, é isso que a gente vai conversar agora. O que à luz da Bíblia, a gente pode entender sobre essa questão de paternidade, né? Uma geração tão complicada, nos tempos tão complicados como os nossos, onde cada um tem sua posição e cada um fala sua pseudo-verdade, né? Então vamos lá, vamos discutir. Eu espero que você deixe nos comentários aí, você possa deixar seus comentários aí e a gente possa dialogar sobre esse assunto de uma forma sadia, tá bom? Bom, então vamos para cima do assunto então. Então, ô produção, roda a vinheta aí por gentileza aí. Bom, gente, então vamos lá para esse assunto, né? Afinal, sobre o cristão ser pai de pet, sobre paternidade, ou mais que isso até, sobre mudar a visão ou deturpar a visão daquilo que é o sentido original da paternidade, né? Então vamos lá, eu espero que você entenda a minha linha de raciocínio sobre esse assunto e que você possa compreender e dialogar, como já falei aqui, sobre esse assunto, que é um assunto que paira nos nossos dias, ninguém fala, né? Ninguém fala, mas eu vou falar aqui. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. 28? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Gênesis 1, 28. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Mais uma vez, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente devia conversar aqui é sobre como a humanidade tem visto ou enxergado essa questão de adoção de pet, ou pai de pet, ou até mesmo a paternidade. Como que essa pessoa enxerga a paternidade? Porque é muito difícil você falar para uma geração sobre paternidade quando ela não teve, de fato, um pai presente, uma mãe presente, ou alguém que lhe indicasse o caminho. Ao contrário de muitas pessoas, a paternidade, o que as pessoas pensam de paternidade, a paternidade, eu estou falando isso tanto no conceito familiar, tá? Estou falando tanto do pai quanto da mãe. Eu estou te falando de um conceito familiar para que você possa compreender e gerar uma linha de raciocínio na sua cabeça. A gente vem de uma geração onde muitas famílias foram quebradas. Então, muitos jovens hoje, seja ele menino ou menina, tiveram um cenário desconstruído do que é a família. Isso é muito fruto de uma política militante, algo que vai contra os princípios daquilo que realmente a família foi colocada para fazer. A família foi instituída por Deus. E é tão interessante colocar aqui que lá no princípio, Deus ele estabelece o homem e a mulher, daí ele constitui a família,
Depois que ele constitui a família, ele diz assim, olha, frutifiquem, multipliquem e subjuguem a terra. É isso que ele fala. Ou seja, o conceito principal da família é multiplicar. Isso é fato. Deus, ele constitui a família para que o propósito seja disseminado na terra. Ele tem um propósito com isso tudo. E muitas pessoas podem até criar as suas próprias ideias sobre o assunto, mas a verdade é que a Bíblia constitui a base familiar: homem, mulher e sua prole. Essa é a ideia. E esse frutificai-vos aqui, o que eu acho interessante é que Deus, ele dá uma ordem literal aqui para os homens. E quando eu falo homens, eu falo de Adão e Eva. Ele fala, olha, sejam fecundos, multipliquem. É uma ordem direta de Deus. E quando partimos para o termo do pecado, que é errar o alvo, no grego quer dizer hamartia, que é errar o alvo, ou seja, se tudo que Deus me ordenou e eu não faço, eu estou desobedecendo. Então, a desobediência leva ao pecado. Isso é uma linha que a gente precisa tratar muito bem, né? E outra coisa, a paternidade não é simplesmente suprir apenas. Quando Deus, ele fala frutificai-vos e multiplicai-vos, Deus ali já estava... Por que ele fala isso? Hoje, a ideia de família é muito diferente. O homem, quando ele pecou no Éden, ou melhor ainda, vamos começar do princípio, né? Quando Deus ele fala isso para o homem, sejam fecundos e multipliquem, uma ordenança. O homem não se preocupava em plantar, o homem não se preocupava com a sua vida física, espiritual e emocional, porque Deus supria em todas as áreas, porque a ligação, a conexão humana com Deus era direta. E hoje a paternidade ou a família precisa desse suporte. A família, quando ela vai crescendo, ela precisa desse envolvimento e desse engajamento, seja do homem, da mulher, para que essa família, precisa que o homem e a mulher busquem a Deus e que essa família venha crescer saudavelmente, cada um executando e exercendo o seu papel, para que não haja uma desconstrução ou uma ruptura. E quando ocorre essa ruptura, as pessoas que vêm depois, que enxergam que família dá muito mais trabalho, que enxergam que filhos dão muito mais trabalho, e que agora se levantam pessoas, eu não vou falar uma geração porque não são todos, mas se levantam pessoas agora que vão de encontro àquilo que a Bíblia fala, porque as experiências que elas tiveram anteriormente com a sua família não é o que a Bíblia diz que devia ser. Então, quando se levanta uma geração que provavelmente ouviu do pai e da mãe, olha, eu não quero... Vocês são um problema para mim. Era para mim ser feliz. Vocês vieram na hora errada. Você é uma peste. Você é isso. Você é aquilo. Enfim. Você levanta uma geração, uma próxima geração, que vai se abster de querer ter família. Vai se abster de querer ser pai, querer ser mãe. Então, ele vai procurar ligeiramente algo que preencha esse lugar de uma forma adulterada. Então, quando você chega nesse nível de rejeição, você vai querer provar ou vai querer trazer para a sua realidade algo onde você caiba. Então, isso é tão claro que bem relacionado a esse texto. Enfim, tudo que está fora daqui é pecado, ponto. Então, ser pai de pet não dá. Essa é a verdade. Mas eu também preciso ter a sensibilidade de compreender que provavelmente essa pessoa ela foi ferida. Provavelmente essa pessoa ela foi rejeitada.
Em algum momento ela não se sentiu amada pelo pai e pela mãe. Em algum momento houve uma ruptura dentro dessa casa e que ela não teve o suporte necessário para crescer e se desenvolver como pessoa, como ser humano. É uma sociedade bem doentia essa que a gente vive hoje, né? É uma época em que impera o nosso eu de uma forma muito gritante. E quando você fala em servir para muitas pessoas, é algo que ofende a elas, né? Ninguém quer servir, ninguém quer ser humilhado, ninguém nasceu para ser humilhado, enfim. Mas se a gente for olhar biblicamente falando, a humilhação maior passou Jesus. Então, não, a Bíblia não dá respaldo para essa questão de pai de pet, ou seja, casamento homossexual, respeito, mas biblicamente falando, não existe isso, porque a ordenança de Deus é para que o homem e a mulher se unam, deixem pai e mãe e se multipliquem. Essa é a verdade. Se multipliquem. Ah, mas vai dar trabalho se multiplicar. Nada na vida, nessa vida que é fácil. Né? E se você acha que dá trabalho cuidar de uma criança, talvez você esteja um problema com você mesmo e você nem saiba. Talvez você esteja com uma ferida aí de quando você era mais novo e você não sabe. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, alguma opinião, em comentário a fazer sobre esse vídeo, por favor, coloca aí, que seja respeitoso o suficiente e que Deus abençoe vocês. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E muito obrigado por esse tempo que a gente passou junto. E é isso. Porque aqui, meu irmão, não tem rodeio. Não importa o assunto, a gente vai falar. Porque aqui, gente, a palavra é simples. Um abraço. Deus abençoe. É simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples.